Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E estamos na nossa série Adaptar para Acelerar. E hoje vamos pensar então em atividades que eu poderia estar adaptando usando os recursos visuais ou mesmo experimentos para acelerar a aprendizagem das crianças. Mas vamos pensar assim, vamos primeiro fazer uma reflexão do que é adaptação curricular, para que a gente tenha uma ideia das possibilidades que são mais viáveis ou que vão trazer realmente um significado para a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Então, se hoje você pensar em adaptação curricular são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional para favorecer ou para acelerar a aprendizagem de todas as crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Então, vejam bem, essa palavra é muito importante. São respostas educativas, né? Então, adaptar é dar uma resposta educativa. E para a gente dar essa resposta educativa, nós somos obrigados a fazer algumas modificações. Essas modificações, elas são geradas pela professora para aumentar a chance da criança ter sucesso na realização dessa tarefa, ou mesmo da resposta que ela vai me dar na tarefa. Isso pode ser, por exemplo, numa prova. Quando nós temos uma prova muito teórica, com as questões muito grandes, vou dar um exemplo sobre folhas, né? A classificação de folhas. Então, você percebe que tem aquela questão na prova, a planta tal tem uma folha, dá toda a descrição, mas não traz nenhuma imagem. Isso dificulta um pouco a compreensão, a lembrança sobre aquele assunto. Como são muitas informações, fica difícil a criança lembrar de tudo. Então, o que a gente faz? Ao lado de cada uma das alternativas, nós devemos colocar um desenho, uma imagem daquela folha, daquele tipo de folha, para ver se realmente aquela planta corresponde ou não àquele tipo de folha. Porque isso ajuda, é um recurso visual. Então, quando eu falo de modificações, são essas pequenas modificações que vão aumentar a chance da criança com deficiência intelectual obter sucesso na tarefa. Então, são modificações que são feitas a partir das habilidades da BNCC. Então, o professor de história, de geografia, de matemática, de ciências, ele tem as habilidades para serem trabalhadas. Então, a partir dessa habilidade, ele vai, então, oferecer uma modificação naquele conteúdo para garantir esse tal sucesso da criança, certo? Porque, assim, nós precisamos utilizar um recurso audiovisual, um passeio. Nós vamos falar vários aqui. Para quê? Para deixar a aula com mais significado. Aulas só monólogas ou de responder questionário, não dá mais, né, gente? Já, nem os nossos alunos que neurotípicos, eles querem mais aceitar uma aula dessa. Então, o nosso principal recurso são os recursos visuais e os experimentos e atividades contextualizadas. Agora, tem que estar claro para você que você que é professora, você é especialista. Você que está ali dando aula, trabalhando aquele conteúdo, aquele objeto do conhecimento. Então, é você que deve realizar as adaptações curriculares. Não é a segunda professora, não é a professora do AEE.
O que a professora do AEE e a segunda professora vão fazer? Elas vão, se você não souber fazer essa adaptação, você vai pedir a elas uma ideia de como você faria essa adaptação. Porque aí um embate, né? Muitas vezes a professora da sala de aula acha que quem tem que adaptar o conteúdo é a professora do AE. A professora do AE, ela vai dar um suporte para garantir o entendimento dessa criança. Então, ela vai trabalhar lá no AE as funções cognitivas, as operações mentais, para quando chegar aqui na sala, a criança identificar, por exemplo, que uma folha de planta é diferente de outra folha, que uma é mais oval, a outra é mais cheia de ranhuras. Então, o trabalho é diferente, porque, agora eu vou dizer que a palavra antiga, né? O conteúdo, quem tem que ensinar é você, professora da sala de aula. Então, quando eu tenho que pensar o meu planejamento, eu vou pensar, pô, eu vou trabalhar isso com todo mundo, vai ser uma aula bem legal, mas qual é a adaptação que é possível fazer desse conteúdo para não deixar esse conteúdo assim muito fraco, sem sentido? Como é que eu posso trabalhar isso com o meu aluno com deficiência? Então, gente, é você realmente que tem que fazer a adaptação, tá bom? Eu não estou falando aqui da alfabetização. Eu não estou pedindo para você alfabetizar a criança, eu estou pedindo para você ensinar o conteúdo, que é aquele conteúdo de história, de geografia, de ciência, dos maiores, de química, de física. Como eu vou ensinar tudo isso, né, para uma criança com deficiência? Então, você tem que pensar qual é a estratégia que você vai usar. Então, pense numa estratégia e experimente, tá bom? Acho que isso vai valer a pena. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente e pensar o seguinte: o que é preciso fazer para eu adaptar um objeto do conhecimento para os meus alunos com deficiência intelectual? Existem duas etapas muito importantes para você pensar a adaptação curricular. Primeiro, avaliar os aspectos do contexto escolar e a organização da sala de aula. Por exemplo, é possível eu fazer um trabalho em equipe? É possível fazer um trabalho em dupla, em trio? Então você tem que avaliar esse contexto. É possível sair com as crianças e fazer uma pesquisa de campo, colher dados, ir na pracinha para fazer a medição daquela área da pracinha? É possível ir na pracinha para ver o tipo de árvore que tem lá, como as pessoas utilizam essa pracinha? Então, assim, ó, esses aspectos devem ser avaliados para que você não gere uma expectativa para você mesma e aquilo não vai dar certo. Vou dar um exemplo. O professor diz, eu vou fazer um trabalho em dupla, porque daí eu vou botar o fulano com o ciclano, só que chega na sala, as carteiras são tão coladas umas nas outras, a sala tem tanta criança, que não dava nem para mexer nas carteiras. Então, não é viável. Então, você tem que avaliar esse contexto para propor as adaptações. Outro exemplo, eu quero fazer um passeio no Horto Botânico. O Horto Botânico fica a alguns quilômetros da escola. Não dá para ir a pé. As crianças vão ter que trazer dinheiro. Ou a escola vai ter que ver o ônibus para fornecer esse ônibus. Então, se não tem um recurso financeiro, seja da prefeitura, ou da escola particular, ou da família, para fazer esse passeio fica inviabilizado. Então, é importante que você, friso novamente, para fazer essa adaptação curricular, você tem que ver o aspecto, né, do contexto escolar, a organização da sala de aula e as possibilidades. Essa é uma etapa. A segunda etapa é que você tente identificar os elementos do objeto do conhecimento que serão modificados. Então, vamos pensar, o objeto conhecimento é
o estudo das plantas. Então, dentro desse contexto do estudo das plantas, o que é possível eu adaptar? Porque às vezes nem tudo dá para adaptar. Então, nós vamos adaptar aquilo que vai trabalhar o conceito principal. Por exemplo, as plantas têm folhas. E essas folhas têm formatos diferentes. Então, eu vou trabalhar os tipos de folha. Na BNCC, é necessário que você identifique os objetos do conhecimento, que são fundamentais e que podem ser transmitidos por pequenos objetivos mais acessíveis. Se eu estou estudando plantas, eu vou trabalhar o quê? A planta como um todo, ou eu posso dividir? Um dia eu trabalho as folhas, depois eu trabalho o caule, depois eu trabalho as raízes, e depois eu trabalho as flores, e depois os frutos. É possível fazer isso? Né? Se não é possível, a que eu vou dar prioridade? Qual é a parte mais importante que eu vou dar prioridade? Muitas vezes, se a criança é das séries iniciais, a prioridade, por exemplo, pode ser estudar as plantas inteiras, como aqui, ó, uma araucária e um pinheiro. Essa aqui também é um pinheiro, né? Mas é diferente, é a araucária. E aqui é um pinheiro desses mais de Natal, que a gente poderia chamar. A planta por inteiro. Agora, se é um aluno que está lá no 9º ano, é importante eu trabalhar a questão das raízes, porque ela não aparece, não é evidente, a gente quase não vê raiz por aí. Então, o aluno tem que entender que aquela árvore não está ali só a parte. A árvore não é só o que aparece, a árvore é o que não aparece. Então, é muita abstração. É fundamental que eu trabalhe esse conteúdo. Então, adaptar não é pegar o que é mais fácil para trabalhar. Adaptar é você elencar aquilo que vai ser prioridade. É prioridade para o meu aluno do 9º ano com deficiência intelectual identificar os tipos de raízes, porque lá no ensino médio vai cair questões que envolvem isso. Gente, é importante que você compreenda. Então, essas duas etapas primeiro, você ter essa perspectiva, né, de análise, avaliar o contexto e depois identificar os objetos de conhecimento que podem ou serão modificados, isso quem deve fazer é a professora. Por isso que eu falo que quem tem que fazer as adaptações curriculares é a professora e não a segunda professora ou a professora do AEE. Essas profissionais têm outra função, tá bom? Elas podem até te dar um apoio, dicas de como eu vou adaptar, não, é você. Mas que estratégia eu posso usar que seria melhor para o meu aluno? O meu aluno gosta mais de pegar as coisas, ele gosta mais de filme, inclusive para você mediar essa situação. Então, elas podem também te ajudar nesse sentido, tá? Agora, vejam bem, nós temos que pensar também que quanto mais práticos e mais experimentais forem essas adaptações curriculares, melhor. Como, por exemplo, filme. Você pode usar um filme, um pequeno documentário, filme muito pequenos de 3 minutos, 5 minutos, que você pode, por exemplo, mediar o filme, ir parando e mediando esse filme. Experimentos nos laboratórios, né? Estudos de campo, então fazer aqueles passeios guiados, tá? Bem planejado, bem intencional, não é deixar a gurizada toda jogada, mas você ir narrando passo a passo do que está acontecendo. Jogos também são interessantes,
fazer resumos, os mapas mentais, que eu já expliquei em outro momento, e os organogramas. Tudo isso são estratégias que você pode utilizar para fazer as adequações curriculares. Dessa forma, será possível focar um pouco mais nos processos cognitivos, porque quando você apresenta um jogo, apresenta uma imagem, faz um resumo, você pode fazer todo o processo de mediação dessa adequação. Isso vale para todos os alunos, certo? Então, gente, isso seria algumas ideias que são viáveis e possíveis e que você pode começar a experimentar. Então, vamos pensar assim, vou pegar agora, vou dar um exemplo, uma mediação que eu fiz, tá? Vamos pensar na aula de geografia e a gente vai ter que distinguir, né, os elementos naturais e aquelas mudanças feitas pelo homem, né, que são dois tipos de paisagens. É um conteúdo muito... Sempre tem, né? Sempre tem, mas ele pode ser explicado de uma forma mais significativa, mais acessível. Um exemplo é um passeio, uma saída de campo, onde as crianças hoje, a maioria, né, ou um amigo ou outro, tem celular, ou alguém da turma tem celular, nem que for o professor. Então, o que acontece? A gente pode estar solicitando que cada aluno tire uma foto, certo? Desses ambientes. E aí, essas fotos podem ser impressas ou mesmo colocadas em algum programinha online, como o Padlet, e você pode, então, classificar essas imagens. São imagens do tipo essa, que são imagens naturais, mas essa aqui vamos classificar aonde? Porque é natural, mas tem uma cerca. A cerca não é natural. A cerca, ela é modificada. Então, esse ambiente foi modificado por essa pessoa. Opa! Aqui é um ambiente natural? É natural. Basicamente, não tem intervenção nenhuma. E esse ambiente aqui, que é um ambiente de escola, foi modificado? Foi, porque tem muitas construções. Então, as fotografias, elas, além de animar a criançada, ajuda você a fazer mediação de cada imagem. E aí você vai usar a operação mental de classificação. Olha, nós vamos usar essas imagens agora para classificar. Mas antes de classificar, nós vamos analisar. E aí nós vamos compor três bases. Aquelas imagens que são só naturais, aquelas que são totalmente modificadas e aquelas que estão no meio. Elas têm elementos naturais e elementos modificados. Então, ter esse discernimento para o aluno com deficiência intelectual é muito bom. Ele vai compreender esses ambientes, a classificação desses ambientes. E veja bem, todas as crianças da sala ou adolescentes vão se beneficiar desse trabalho. E depois a avaliação, por exemplo, pode ser uma avaliação oral, pode ser uma avaliação com outras imagens que você vai trabalhar com a criança na hora da avaliação. Olha, esse ambiente aqui é um ambiente o quê? E aí depois, e esse outro? É um ambiente o quê? Então, ao mesmo tempo que você fez uma explicação visual, com recurso visual, você vai fazer a avaliação também como recurso visual. Você vai botar lá uma questão na prova que tenha as imagens, para que a criança possa assinalar o que é natural e o que é modificado. Agora, as avaliações, eu sei que é difícil para um professor fazer uma avaliação e fazer avaliações diferentes, né? Mas você pode fazer a avaliação, depois você pegar essa sua avaliação,
colocá-la toda em caixa alta, a palavra Arial caixa alta, letra 20, espalhar mais a cada questão por folha e alterar algumas questões por imagens. Diminuir um pouco o enunciado, deixar o enunciado um pouquinho mais simples. Aí é uma avaliação adaptada de acordo com o que você fez no conteúdo, tá bom? Agora eu quero mostrar para você um outro exemplo, mais prático, tá? Que a gente está fazendo adaptação de algumas atividades já que tem na apostila para uma criança lá da escola. E como lá na escola a gente tem muitas árvores, vai ficar muito fácil para a gente. Então, o tema é plantas, tá? E aí eles vão estudar primeiro as folhas, porque dentro dessa unidade de plantas está classificado em as folhas, caule, né? Então, nós vamos buscar com essa criança, junto com a turma toda, os tipos de planta, e a estratégia é exatamente essa: fotografar as plantas que nós temos lá na escola, que é um pomar, e reconhecer as folhas. Aí nós vamos fazer um álbum de folhas secas e vamos classificar esse álbum por formato de folha. A gente sabe que há uma grande diversidade de folhas, mas nós optamos por 3 tipos que são muito comuns, certo? E que eu vou mostrar para você. Elas estão um pouco murchinhas. Então, assim, ó, a gente tem as folhas que são ovais ou ovada, certo? Então, é do tipo folha de laranjeira, ó. Ela é redonda aqui e pontuda para frente. Aqui também tem da pitanga, ó. Tem o mesmo formato e tem no pomar da escola. Ó, elas são redondinhas embaixo. Então, esse aqui é um tipo muito comum de folha, tá? E temos a folha, ó, esse tipo de folha aqui que é bem interessante, que ela é codiforme, ela tem o formato de coração, ó, formato de coração, né? E aí a gente também tem as que a gente chama de elíptica, onde ela tem ponta em cima e ponta embaixo. É como se fosse a folha do abacate, ó. Certo? Ou de algumas plantas ornamentais. Então, se a criança consegue ir lá no pátio, pegar folhas, classificar essas folhas, vai ser muito mais fácil ela compreender os tipos de folha. E aí, você pode trabalhar o nome dessas folhas por classificação, são nomes diferentes, nomes estranhos, não é mesmo? Mas que vai aumentar o vocabulário dessas crianças. Agora, nós podemos também ir classificando essas folhas por tamanho. Aí a gente pode usar uma régua. A gente não precisa classificar pelo tipo, a gente pode classificar pelo tamanho. O que é grande, o que é pequeno, o que é médio. E podemos definir um tamanho para o médio. Ó, grande vai ser de tantos centímetros a tantos centímetros. Médio vai ser de tanto a tanto. E pequeno vai ser de tanto a tanto. Se for de 1 a 10, né? Então, de 1 a 3 é pequeno. De 4 a 6 é médio. E de 6 a 10 é grande. Você pode fazer essa referência. Inclusive, isso dá até construir um gráfico representativo, uma tabela. Então, as crianças com TEA, por exemplo, adoram gráficos, tabelas. Por quê? Porque é uma forma de mapear o dado. E é o que a criança mais faz, a criança com TEA. Ela mapeia os dados. Então, é interessante que você use esse tipo de apoio,
tá? E aí, depois você vai mediar essa situação. Como é que eu posso mediar? Aí eu posso dizer, ó, se não é, se é folha que foi pega, ou se é folha fotografada, você pode perguntar quem trouxe essa folha, ou quem fotografou essa folha, quem fotografou essa imagem, né? Como organizar uma pesquisa, porque a gente faz grupos para as crianças pegar os dados. Quantas fotos foram tiradas? Quantas folhas vocês conseguiram recolher? Como nós classificamos as folhas? Me diga a sequência ou passo a passo que vocês acordaram ou selecionaram para fazer esse recolhimento ou fotografia das folhas. É importante ter esse debate. E o que cada um ficou responsável. Por que eu tenho que perguntar? Porque senão aquele que é mais impulsivo quer fazer tudo. E aquele que é deficiente intelectual, mais devagar, ou com TEA, que quase não consegue se expressar, não faz nada. Não, o grupo tem que aprender a dividir as tarefas, né? E aí o mais importante, o que cada um descobriu, né? O que cada um descobriu. Eu, sinceramente, nem sabia que lá na escola tinha uma planta que pudesse ter uma folha de coração. Não sei se as crianças também teriam, né? Porque isso aqui a gente está planejando. Então, a gente não sabe. Eu não sei se as crianças têm consciência que tem folha desse tipo, né? E se já conheciam esse tipo de folha. Então, assim, ó, toda essa mediação é muito importante. Você pode ainda separar essas folhas por tamanho, cor, forma. Se essa planta é frutífera, não é frutífera, certo? Então, assim, ó, gente, adaptar é uma modificação que você faz para beneficiar a criança com deficiência intelectual, mas que traz benefício a todos. Então, as atividades que são adaptadas com a intenção de mediar todo o processo, seja de colher os dados ou de analisar os dados, traz benefício para todos e são atividades inclusivas. Você deve experimentar. Agora, por onde eu devo começar a mediar? Gente, quando você direciona a atenção de uma criança para uma folha de formato de coração e ainda diz, sabia que tem outras folhas que não são igual a essas, nem essas. Elas são bem diferentes. Isso gera o quê? Curiosidade. Porque a gente só obtém a atenção da criança na mediação por interesse, curiosidade ou desejo. Então, nós temos que o tempo todo buscar isso na nossa intencionalidade. Até na sala de aula. Olha, eu não tenho nenhum aluno com deficiência, não sei nem porque eu estou aqui. Não sei nem porque eu estou te ouvindo. Mas a mediação serve também para todas as crianças. Você deve experimentar, certo? Então, nós temos que começar primeiro direcionando a atenção da criança. E nesse direcionar a atenção, eu posso, por exemplo, ir nos detalhamentos. Eu quero saber se as mesmas nervuras, a quantidade que tem desse lado, tem também deste lado. Então, a criança vai comparar um lado da folha com o outro lado da folha. Vou mostrar essa aqui que é maior. Ó. Será que tem a mesma quantidade? Porque eles têm pontos de localização diferente, ó. Então, essa comparação a esse detalhe traz para o neurônio um desafio para a sinapse também, certo? Não é algo que a gente chama que está na cara, que eu posso pegar de forma perceptiva.
eu tenho que analisar o detalhe, porque esta aqui é uma planta que, basicamente, uma nervura está bem perpendicular à outra. Agora, essa aqui não. Ela está bem destacada, bem longe uma da outra, né? Então, eu posso comparar isso. E essa de coração, como é que é o detalhe dela? Olha, já é mais circular, estão vendo? Então, isso tudo são detalhes e vão fazer a criança pensar. Então, por onde que eu tenho que começar a mediar? Direcionar a atenção e a atenção para os detalhes, certo? E aí eu vou poder fazer comparação, classificação, análise, síntese, levantar hipóteses, tá? Então, tudo isso é muito importante. E aí, nesse detalhamento, o destaque é para as cores, se as folhas têm ponta, se são redondas, se não são redondas, qual é o formato, se a criança já viu, se sabe o nome, porque cada folha tem um nome, né? Então, isso tudo também é importante você ter essa consciência, tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído para mostrar novamente para você uma outra estratégia para adaptar as atividades das crianças com deficiência intelectual. Porque, olha, vou dizer para você, temos muitas crianças que estão sem receber nenhum auxílio pedagógico. Basta, chega. Agora, nós que somos comprometidos com o processo de inclusão, nós temos que fazer alguma coisa, tá bom? Então, contem sempre comigo. Um beijo grande para você e até na próxima terça, onde eu vou estar trabalhando mais alguma coisa de adaptação curricular. Um beijo grande, gente!